dica para essa ouvinte, a gente tem que levar em consideração realmente, né, medos dessa criança, pelo fato dela ser emotiva. Então é visível que ela só tem aí o hemisfério direito, né, a parte da mamãe, né? E ela tá precisando fazer uma transição para o cérebro racional, o cérebro do papai. Aí a dica para a mamãe é: como é a relação, né, do casal em casa? Como é que essa criança vivencia ou vivenciou aí nos primeiros anos de vida dela essa dinâmica de convívio, né, familiar? E entra também uma outra questão, que é o ventre, né? Essa criança, ela foi estruturada, por exemplo, no sentimento de rejeição, de abandono, ou até no sentimento, por exemplo, de troca, né, de estar sendo trocada, que é uma coisa que os pais muitas vezes não se atentam, principalmente que é na descoberta ali da sexualidade. Por exemplo, a criança, ela nasce até uns 4 anos e meio, 5 anos, ela não tem noção de que o órgão genital dela, se for um menino, é diferente da irmãzinha ou de uma priminha, por exemplo, que é menina. E aí, nesse processo da descoberta da sexualidade, que não tem nada a ver com sexo, até porque criança não faz sexo, né? Mas é a identificação de homem e mulher. Isso. Então a criança, no caso é uma menina, ela vai perceber a dinâmica do relacionamento entre o pai e a mãe, que é uma dinâmica de relacionamento diferente que tem com ela. E nessa dinâmica, por exemplo, a menina, ela tem uma afinidade muito grande com o pai. Verdade. Né? Então quando ela percebe que a mãe é uma espécie de rival e que ela está sendo trocada em um nível que ela não entende muito, bom, aí o subconsciente, ele traz um subterfúgio. Aí supostamente a criança está com medo, né? Mas na verdade, a nível subconsciente, a criança, ela cria um entendimento que nem ela mesma entende do que se trata, ela entende como medo, né? E agora ela fica ali querendo estar com os pais. Aí essa ouvinte, ela tem que ter um pouco de cuidado na dinâmica do relacionamento afetivo, para não ter ali as divergências no relacionamento homem e mulher dela. E no caso da criança, aí é preciso fazer um tratamento para endurecer o cérebro emocional dessa criança, para acompanhar a idade que ela tem, que é a idade de 8 anos? Falou 10 anos. 10 anos, né? Então ela tem 10 anos, mais 10 anos, mas o medo dela é um medo totalmente infantil, talvez um medo de uma criança de 1 ano e meio, 2 anos de idade. Então ela não avançou subconscientemente falando na idade. Aí dando uma dica para ela, que o certo seria ter toda uma dinâmica ali da família, né? Como que é o convívio na casa e tudo mais, mas dando uma dica para ela, o óleo de laranja doce, ele encaixa perfeitamente nesses medos. Então dá para ela utilizar no difusor de ambiente, dá para ela, se ela quiser, ela pode estar encaminhando a mensagem também para mim ensinar para ela como preparar de forma diluída, que é o correto, principalmente o laranja doce, que ele é cítrico. Aí ele é um pouco ácido, aí tem que ter os cuidados também para sair no sol, aquela coisa toda. Então é bom orientar direitinho para não ter nenhum tipo de problema. Mas o laranja doce, ele entra bastante nesse sentido. E uma dica de floral, que não está aqui no tema da nossa entrevista, mas os florais, eles casam muito bem com a psicoaromaterapia, traz os efeitos muito bons. No caso dessa criança aí, tomar um aspen, né? Que é uma fórmula floral específicas para medo. E eu sempre falo que a criança medrosa ou a criança emotiva demais, na dinâmica de convívio, os pais também têm a mesma sensibilidade. E essa criança só está reproduzindo o comportamento ou as emoções dos pais. Então eu sempre oriento, a criança vai tomar o floral, mas os pais também precisam tomar o floral, principalmente a mãe, porque a mãe, ela tem uma dificuldade. E se tomar, é ingerir mesmo? No caso do floral é ingerido. O aspen. No caso do óleo essencial de laranja doce, é diluído na verdade no difusor de ambiente dá para colocar puro, mas usado na pele, aí é preciso diluir. Entendi. Viu? Mas voltando aí, e já entrando um pouco na questão da lateralidade do cérebro e do corpo, e os comportamentos que a gente traz e as emoções que a gente traz, existem 2 formas de amor iniciais que uma criança precisa acessar, que é o amor materno, que eu sempre coloco que é uma via de mão única, né? A mãe, ela se doa 100%
para o filho. Para os filhos, né, na verdade. Para os filhos, né? E não precisa ter um retorno ali de volta. É essencial porque esse amor nos dá a habilidade, por exemplo, de nos relacionar afetivamente, socialmente, profissionalmente falando. É um amor de acolhimento mesmo. Só que o amor paterno, ele é muito fundamental, principalmente para nos encorajar. Então, toda criança medrosa ou todo ser humano medroso, ele tem a ausência de pai. Ausência de que sentido? Muitas vezes ele tem um pai presente, mas emocionalmente falando, o pai não está lá. Aí essa dinâmica aí é muito importante. Então, indo para essa questão da lateralidade, aí entra a manjerona, que é para tratar os conflitos relacionados à figura materna, e o olíbano, que é para tratar os ressentimentos, as mágoas, as indiferenças em relação à figura paterna. Então, no caso dessa moça, né, com essa criança, o olíbano também entraria de uma forma muito perfeita para usar com essa criança, para dissolver essas informações que estão a nível inconsciente e a nível subconsciente. Bom, tá aqui, oi, bom dia, tudo bem? Minha mãe, a Helenice, quer saber da doutora se quem é pré-diabético pode fazer consumo do arroz 7 grãos. Abraços, aqui é a Valéria de Morrinhos. Aí depende muito, viu, Valéria, porque é preciso levar em consideração vários fatores. Por exemplo, o arroz 7 grãos, ele é altamente saudável. Só que, por exemplo, tem casos de pessoas diabéticas que não é só a diabetes que está ali em questão. Tem outras alterações também. E muitas vezes o nível de diabetes está tão avançado que até o arroz 7 grãos ele se torna, inicialmente falando, não indicado. É que nós temos 2 tipos de diabetes, né? Tipo 1 e tipo 2. Isso, exatamente. E, por exemplo, a pessoa acha que um arroz integral, ele não tem glicose. Ele tem muita glicose, porque no processo de digestão, ele transforma em amido. Então, eu não posso afirmar que nesse caso específico pode, porque eu não tenho acesso ao total dessa pessoa. Mas a depender do histórico dela, o arroz 7 grãos vai ser indicado com certeza. Mas normalmente é feito da seguinte forma: depois que é feita a avaliação, aí tem todo o histórico da pessoa e ali vai personalizar para ela uma trofoterapia. Às vezes, nos primeiros 30 dias, o arroz 7 grãos ou arroz integral puro, ele não entra. Aí depois que a pessoa faz uma desintoxicação, uma reposição de nutrientes, aí depois o arroz 7 grãos ou até o arroz integral ele vai entrar com certeza. Mas é preciso estudar direitinho, mas se for comparar, por exemplo, com arroz branco, é mais indicado o arroz 7 grãos do que o arroz branco comum ou até mesmo arroz parbolizado. Tem uma pergunta aqui, o pessoal está mandando sem colocar, né, mas aqui eu estou ouvindo, pegando uma outra forma de buscar essas informações. Deixa eu só poder girar o áudio dela, já ela fala conosco. Mas se você quer mandar áudio, coloque assim: pergunta para a doutora Maíra, que fica mais fácil, para que nós possamos identificar aqui na nossa programação. Bom, estou aqui já, pronto, aqui dá o áudio dela. Só aqui baixar, para que a doutora possa entender e explicar. Bom dia. E aí, doutora, bom dia. Deixa eu te falar que eu conheço uma criança de 10 para 11 anos. Ele não dorme no escuro e ele ainda mija na cama. O que será isso? Antes da sua resposta, a panela tá cheia. Nós íamos... Deve estar saindo uma comida gostosa lá. Escute só, ó. E aí, doutora, bom dia. Ouviu a panela? Provavelmente tem uma galinha caipira, um feijão verde. Ixi, para, Maria, para de me torturar. Pode me torturar. Respondendo a pergunta. Então, respondendo a pergunta, nós temos aí, né, a questão do medo do escuro e a questão do xixi na cama, né? Então, reprisando aí de novo, reforçando. Sim. São medos infantis, né? Provavelmente são medos aí, inclusive eu sempre coloco, muitas vezes na gestação, uma gestação muito tumultuada, muito agitada, uma mãe muito preocupada de como que vai ser esse futuro, será que eu vou ter condições financeiras de cuidar, de dar o melhor. A mãe, por exemplo, de primeira viagem, né, que está sendo mãe pela primeira vez, então toda a carga emocional que essa criança recebeu na barriga, tudo isso são fatores determinantes para o comportamento
e as reações emocionais dessa criança depois que ela nasce. E isso vai repercutir até a fase adulta, até o último dia de vida, né? Então, os fatores determinantes o período gestacional, o nascimento. Muitas crianças, infelizmente, nascem aí de uma forma muito brusca, né? É puxada, literalmente arrancada de dentro da mãe, e isso gera traumas. E o que a criança também vivenciou, principalmente até os 7 anos de idade, vai repercutir na fase pós primeira infância, né, que é dos 7 aos 14, e dos 14 para o resto da vida. E como essa criança ela está aí na fase da infância ainda, é interessante que essa pessoa, né, procure ajuda para poder tratar essa criança. E lembrando que a psicoaromaterapia, eu tenho tido assim excelentes resultados no consultório, associada com a floralterapia, com crianças nesse estado. Aí, voltando de novo, por exemplo, um laranja doce encaixa muito bem aí, um floral aspen também encaixa muito bem. Agora, se caso a pessoa queira personalizar esse atendimento, porque precisa orientar essa mãe, precisa orientar esse pai, precisa orientar também essa criança, porque às vezes a gente acha que a criança, ela não tem um entendimento. E tem. E a partir do momento que você escuta as dores dela, que você valida essas dores, que muitas vezes pra gente não é nada, mas pra criança é tudo, né? Então, a partir do momento que você ouve, que você valida e que você dá um direcionamento para ela, esses medos, eles são cessados, né? São aliviados. E eu sempre volto de novo. Tem mães que às vezes ficam um pouco chateadas comigo, mas depois elas me entendem. É porque elas falam bem assim: ah, mas é tudo culpa minha? Aí eu coloco, né? Não se trata de ser culpa sua. Só sua. Se trata de você não ter tido um manual. E para o emocional humano não existe um manual fixo, né? Porque cada ser humano ele interpreta de forma diferente. Então, o que você depositou em termos de pensamentos, ou que recebeu também, né? Exatamente. Porque às vezes, por exemplo, uma mulher que ela engravida, ninguém fala sobre isso. Mas a mulher, assim que ela engravida, ela vai reviver, inconscientemente falando, todas as dores que ela, bebê, viveu quando ela estava na barriga da mãe dela. Isso. A carga toda da mãe ela vai receber, ela não sabe disso. E a mãe não passou para ela? Não passou para ela. Não passou no sentido de, olha, isso aconteceu. Passou, transferiu. É como se disse, ela pegou a carga, né? Isso. Vamos colocar genética, né? Ressonante genética ali, na memória celular dela, e ela transfere para uma neta, né? Futuramente ela não sabe que ela vai transferir isso. E não é culpa dela nesse sentido? Não. Por isso que entra a ginecologia natural, Roberto, encaixa muito bem para mulheres que estão pensando em engravidar. Primeira viagem. Mulheres que já estão grávidas, mulheres que estão prestes a ter o neném, mulheres que estão amamentando e mulheres que têm crianças aí nessa faixa do 0 até os 14 anos de idade. Quanto mais próximo da causa raiz você buscar ajuda, mais probabilidade de você resolver isso é muito grande. Quanto mais você deixa para procurar lá quando a pessoa tem 20, 25 anos, mais difícil é mais difícil, porque está mais sedimentado, já está calcificado já. E sem contar que agora essa pessoa é uma adulta e ela tem lá o cérebro maravilhoso, que é o cérebro que questiona, né? Questionador. É o questionador. E ainda tem o ganho, né? Porque, por exemplo, quem é que vai imaginar que quando eu tenho um medo, eu posso justificar para mim mesmo o porquê eu não estou fazendo algo por mim, né? Ninguém vai imaginar que essa estrutura subconsciente tem um ganho. Por exemplo, o que uma criança ela ganha tendo medo do escuro e dormindo com os pais? E o xixi na cama? E fazendo xixi na cama. O que ela ganha? Ela ganha o quê? Carinho, afeto. E muitas vezes essa criança ela tá com uma dor. Ela sente que ela foi rejeitada ou abandonada, mas ela não sabe falar isso para os pais. Então o subconsciente... Ela precisa sentir, né? Precisa sentir. Quimicamente falando. E é uma coisa que nós não temos um treinamento para entender dessa química. Que não é só falar que você não precisa ter medo e não é só falar que eu te amo. Ela não vai entender. Não. É preciso sentir. E uma das coisas que encaixa nessa questão do sentir
que é muito interessante, é o toque. Então tem uma terapia chamada Chantala, que é uma massagem terapêutica que você usa com bebês e com crianças de até 12 anos de idade. E é possível tocando no pergaminho, que é onde você tem as informações do ventre, do nascimento e até... E o pergaminho é onde? É a pele. Aí o toque na pele, em pontos específicos. Não é qualquer lugar? Não. Associada com os óleos essenciais, por exemplo, você consegue dissolver, descristalizar essas moléculas emocionais de medo, por exemplo. Então você trata o medo de uma criança sem precisar falar com ela que você está tratando o medo. E olha só, o toque é tudo, em todos os sentidos, né? Você observar, a pessoa chega lá estressada, você sabendo o ponto certinho, você vai lá dar aquela massagem relaxante. Aí até o toque que não é sentido, a pessoa tá lá sentindo, jogada no chão, assim, largada da vida e lá imaginando, você vai e toca no íntimo dela, na alma dela, e é o toque que você pode estar fazendo com que ela mude, com palavras, com gestos, aí você vai tocar internamente sem que ela perceba, mas na sua atitude. Exatamente, que é até mais fácil, eu diria, né, em alguns aspectos. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de receber toque físico, né? Então você usando do artifício da fala e você tocar, como você colocou uma estrutura, ela vai se sentir acolhida sem precisar você tocar nela. E vai relaxar. E literalmente se abrir, né, pro novo, né, para novas possibilidades. E o toque, foi feito estudos com crianças em orfanatos da Romênia e com idosos também, né? Idosos que recebem toque. Aí uma dica para filhos, netos, genros, noras, né? Cuidadoras, né? Exatamente, exatamente. Os idosos que recebem mais toque, eles têm um sono melhor, se torna um antídoto para dor, né? Que idoso geralmente sente muita dor. E no caso das crianças, a melhoria no comportamento, por exemplo, comportamento de agressividade, violência, crianças, por exemplo, que têm dificuldade de interação com outras crianças. Introspectiva, né? Exatamente, você consegue tratar aí através do toque. E nós brasileiros gostamos disso, né? Tem esse calor humano, né? Essa facilidade, né? Que eu estava até vendo um material sobre a visão de gringos em relação ao Brasil. Eles falam desse calor nosso, né? Dessa afetividade nossa. Literalmente, calor do próprio país. Do país. E do povo. Que nós temos um sol para cada indivíduo. Mari, toma água que a gente volta daqui a pouco com mais informações e toma um cafezinho também, sem açúcar. E a gente volta daqui a pouco. A sua pergunta, a sua participação, falta apenas 22 minutos para a gente poder encerrar aqui a nossa programação. 11h38 na Cultura FM.